Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar para você como o Senhor pode trazer a paz para dentro do teu lar através da sua vida de intimidade com Deus. Talvez você sirva ao Senhor há tanto tempo, mas a sua casa não é um lar de paz. Tem gritaria, tem confusão e você não tem o prazer de entrar dentro de casa. Assista esse vídeo e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Deus quer mudar o cenário do teu lar e para isso Ele quer começar a usar a sua vida. Essa mudança vai começar através de você. Para que essa mudança comece, você vai ter que começar a agir com sabedoria. Existem pessoas que elas são ativas na igreja, elas são usadas nos dons, elas não perdem um culto sequer. São conhecidas como pessoas de Deus, mas dentro do lar delas, elas vivem um verdadeiro caos. Só que a intimidade com Deus, ela vai muito além de ser usado por Deus. Tem pessoas que têm dons de Deus e Deus usa nesses dons. Mas o fato de ser usado por Deus nos dons não significa que essa pessoa conhece a Deus ou que é realmente conhecida por Ele. O mais importante é o quanto uma pessoa é cheia do Espírito Santo. E o que define o quanto uma pessoa é cheia do Espírito Santo não são os dons, e sim o fruto do Espírito. Nas nossas casas, nos nossos lares, em todo lugar, nós devemos manifestar o fruto do Espírito. E eu vou ler aqui para vocês quais são os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas então como é que a gente pode produzir fruto do Espírito? Na verdade, o Senhor disse na sua palavra que nós não podemos produzir fruto do Espírito por nós mesmos. Mas sim, que o Espírito ele produz o fruto em nós através da gente estar ligado em Jesus. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então se a gente estiver em Jesus, nós vamos produzir muito fruto pelo Espírito Santo de Deus em nós. Se a gente permanecer em Jesus, vamos dar muito fruto. Então não adianta a pessoa ela se mover nos dons e não produzir fruto. Ah, irmã Claudinha, mas fulano é de Deus, porque profetiza, expulsa demônio, cura os enfermos. Ah, essa pessoa, ela fala em línguas, ela rodopia. Mas, em contrapartida, a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa trai, é desonesta, é desleal, dá mau testemunho. Olha o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vós que fazem o mal. É no dia a dia, principalmente dentro do nosso lar, no seio da nossa família, é que nós devemos cultivar essa vida de intimidade com Deus. Porque cedo ou tarde, através da nossa boa conduta, a nossa família vai ser alcançada pelo Senhor. Por exemplo, se um crente, alguém que se diz servo de Deus, vive resmungando, vive reclamando, vive gritando, vive falando palavras torpes, vive envolvido no meio de fofoca, ou é aquele crente santarrão que vive apontando os defeitos dos outros, vive acusando os outros, não sabe lidar com sabedoria com aquele que ainda não se converteu, fica o tempo todo apontando o dedo, dizendo, você vai pro inferno, porque você é assim, porque você é assado. Principalmente para aquela pessoa que está afastada. Porque você se afastou, você conhece a palavra, então você vai pro inferno. E falando isso assim, repetidamente, as mesmas coisas, todo o tempo. Você acha que uma pessoa que age dessa maneira, ele está manifestando a vida de Cristo a fim de ganhar essa pessoa que ainda não se entregou para Jesus? Como que essa pessoa ela vai querer se entregar para Jesus se ela vê uma pessoa que se diz servo de Deus agindo da mesma forma ou até mesmo pior do que ela, agindo com má conduta, dando um mau exemplo ou o tempo todo apontando o dedo e acusando ela? Claro,
Isso não significa que a gente vai passar a mão na cabeça, abraçar o pecado e dizer, não, tá tudo bem, Jesus te ama, pode continuar com a sua vida de pecado, tranquilo. Não, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Nós não devemos passar pano para o pecado, a gente não deve concordar com o pecado. Mas, infelizmente, as pessoas, elas têm as escolhas delas e muitas vezes escolhas erradas. E essas escolhas, elas vão além da nossa capacidade de poder decidir ou não o que elas vão fazer. As pessoas, elas têm um livre-arbítrio de escolher, infelizmente, caminhos errados. O que nós, como servos de Deus, podemos fazer é dar um bom exemplo, viver uma vida de devoção ao Senhor e lutar em oração. Porque a palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quem tem a função de convencer esta pessoa, de abrir os olhos dessa pessoa, ainda mais as pessoas que já conhecem a palavra de Deus, que estão afastados, elas conhecem a palavra de Deus, mas que elas, nesse tempo, têm escolhido viver uma vida em desacordo com a palavra de Deus, não viver os princípios da palavra de Deus, escolher ou seguir um outro caminho. Nós temos que orar por essas pessoas, clamar e buscar por essas pessoas, pessoas que escolheram viver uma vida de pecado. Quem pode convencê-las é o Espírito Santo de Deus. Então não é por muito a gente falar, não é por força, nem por violência, diz a palavra, mas pelo meu Espírito. Se a gente guerrear em oração e viver uma vida que demonstra a vida de Cristo, uma vida comprometida com o Senhor, uma vida de intimidade com Deus, cedo ou tarde, uma semente será plantada no coração dessa pessoa, e na verdade já está sendo, se você está agindo dessa forma. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, está escrito que nós somos cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens. Isso significa que a nossa vida, ela é um testemunho. Mesmo sem palavras, nós estamos dando testemunho. Eles estão de olho em nós, eles estão nos observando o nosso proceder. E mesmo sem palavras, nós estamos passando para eles uma mensagem. E mesmo que eles estejam afastados do Senhor, vivendo uma vida de pecado, cedo ou tarde eles vão reconhecer que dentro do lar deles tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus. E eles serão constrangidos pelo amor do Senhor. Ao ponto deles olhar para si mesmos e falar, eu sou um miserável pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso de perdão, eu preciso buscar, eu preciso voltar ao Senhor. Mas agora vamos ao ponto X da questão. Através da sua vida de intimidade com Deus, o Senhor pode trazer a paz para dentro do teu lar. Mesmo que você seja a única pessoa que entregou sua vida para o Senhor, mesmo que você seja a única pessoa que está servindo a Deus com fidelidade até agora. Então agora você vai começar a mudar a sua mente, renovar o seu entendimento, porque a palavra diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se vive uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus antes de ter a mente renovada, antes de ter essa mudança de mente. A transformação que o Senhor faz em nós, ela é de dentro para fora. Às vezes a gente quer o cenário mudado, quer as circunstâncias mudadas, mas primeiro Deus quer nos transformar algo dentro de nós, para então isso transbordar para fora, para alcançar outras vidas, para mudar cenário, para mudar ambiente. O que você precisa fazer é começar a levantar um altar de adoração dentro do teu lar. Você precisa atrair a presença de Deus. De certa forma, que isso transborde, você precisa se encher mais e mais de Deus. Isso tem que transbordar de dentro para fora. Você precisa fluir, os rios de águas vivas do Espírito, eles precisam fluir do teu ventre, fluir do teu interior e transbordar para dentro da tua casa, alcançando a tua família. Em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11, está escrito, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca simbolizava a presença de Deus. Aonde está a presença de Deus, a paz de Deus, a prosperidade de Deus, a mudança de ambiente. A paz de Deus, ela reina. Um ambiente em que a presença de Deus, um ambiente em que é levantado um altar de adoração. A paz de Deus. Isso na prática significa
que no seu lar você deve louvar a Deus, que no seu lar você deve adorar a Deus. Comece a buscar a Deus em oração no secreto. Fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai em secreto. Não deixa para buscar a Deus só quando você está na igreja, junto com o povo de Deus, orando e clamando lá dentro do templo, e depois você vem para casa e você não ora, você não busca, não. Comece a buscar a Deus dentro do teu lar. Deixe que seus filhos saibam que você é uma mulher, um homem de Deus, que tem vida de oração, que tem vida de comunhão com Deus. Não que você vai estar fazendo isso para mostrar nada para ninguém, não. Mas, assim, buscar a Deus mesmo por uma questão de dependência de Deus, de ter realmente essa vida de intimidade com Deus. Nós somos reis e sacerdotes, o Senhor falou. Se Jesus é o sumo sacerdote, nós somos reis e sacerdote. Nós temos que queimar incenso. O que é o incenso? O incenso são as orações. Nós temos que orar ao Senhor, nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Muitos se preocupam em exercer o chamado, sabe? Em cumprir o chamado. Muitas pessoas estão cumprindo o chamado, mas não estão exercendo o sacerdócio. Antes do chamado vem o sacerdócio, que é a vida de intimidade íntima, pessoal com Deus no dia a dia. Comece a jejuar, porque o jejum, ele mortifica a nossa carne, ele mortifica a nossa natureza adâmica. Eu vou contar algo aqui para vocês. Dias atrás, a nossa igreja, ela estava com um propósito de jejum, né? A gente estava num propósito de jejum. E eu estava compartilhando com a minha amiga e ela compartilhando comigo. Nós duas percebemos a mesma coisa. A gente estava comentando como a gente estava tranquila naqueles dias, ela falando comigo e eu falando com ela. E aí ela contando para mim e eu contei para ela o que aconteceu. Eu falei, eu também tenho reparado que eu estou muito tranquila. Amados, eu tinha acabado de lavar o carro estava bonito, sabe, limpinho. Eu acabei de lavar o carro, eu só entrei lá dentro. Quando eu saí para fora, o cachorro lá de casa aprendeu a subir em cima do carro, da lataria, subiu em cima do carro, sujou tudo de novo com a patinha dele, marcou todo o carro. E eu olhei para aquele cachorro. Amados, eu estava tão tranquila, tão em paz, que eu olhei e só falei assim, Slow, não acredito que você fez isso. Amados, eu não consegui esboçar um tiquinho sequer de raiva ou de revolta contra aquele cachorro. Olhei a situação, o carro tudo manchado, mas eu estava tão em paz. E na hora que eu falando com ele, Slow, por que você fez isso? E pensando, ao mesmo tempo a minha mente conversando comigo, o que é isso? Como assim? Então, amados, na hora eu já identifiquei, é porque eu estou nesse propósito de jejum e realmente isso é certeza. Pode ser que no começo, quando você começa a jejuar, vai te dar aquela revoltinha da carne, porque você vai querer comer e não vai poder, aquele período de estresse, mas o Senhor, ele vai limpando a gente, sabe? Ele vai trabalhando na gente. Então, assim, vai chegar uma hora que você vai ter essa paz, sentir essa paz. O que aconteceu foi que a paz que excede a todo entendimento, ela começou a transbordar, tanto em mim quanto na minha amiga. Então, assim, quando você tem a paz que excede a todo entendimento, nada te abala. Então, ela vai alcançar a tua família, porque você vai mudar a maneira com que você vai lidar com as situações. Então, nada vai tirar a sua paz, você vai lidar tanto com teu cônjuge, com teus filhos, com as pessoas que convivem com você, você vai transmitir essa paz. Isso vai alcançar, isso vai causar uma mudança neles, porque eles vão perceber, tem algo diferente. O seu lar vai começar, essa engrenagem vai começar a funcionar de maneira que o Senhor almeja que seja um lar de paz. Agora, principalmente, leia, medite na palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, peça ao Espírito Santo que te ensine. Porque uma vez eu ouvi uma frase, a Bíblia é o único livro que o escritor, ele está juntinho de você e você pode perguntar para ele. Se você quiser, você pode estar comprando uma versão da Bíblia que é mais fácil de entender, uma linguagem mais atual. Aquela nova tradução da linguagem de hoje, ela é muito bacana, porque ela é uma linguagem mais atualizada, mais fácil de entender. Então, assim, para você que ainda é leigo, que está começando agora, que tem dificuldade de entender, essa versão é muito boa. Comece a alimentar, porque a palavra diz, o Senhor diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente alimenta o corpo, mas a gente precisa, qual que é o alimento do nosso homem espiritual? É a palavra de Deus.
Porque a gente tem que comer a palavra, se alimentar da palavra, porque nela, através da palavra, nós vamos ter vida eterna, se alimentando da palavra. A gente vai ter vida eterna, porque nós estaremos alimentando o nosso homem espiritual. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, está escrito que Jesus se entregou pela igreja para santificar e purificar a igreja pela lavagem de água, pela palavra. Olha só como que a palavra, através da palavra, nós somos transformados, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, e ela está apta para dividir junta e medula, ela está apta para dividir alma e espírito, ela discerne, e ela não volta para o Senhor vazia. Então, às vezes, você pode estar lendo, não está acontecendo nada, mas aquela palavra, ela está entrando dentro do teu espírito, ela está entrando dentro da tua mente, ela está agindo, e ela vai produzir algo para a glória de Deus dentro de você. Mas para isso é necessário que a gente leia, que a gente medite na palavra. Não apenas leia, mas que medite na palavra, sabe? Deguste a palavra. Às vezes a pessoa ouve a palavra, mas não coloca em prática. Nós devemos ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra e colocar em prática. Se você colocar a palavra de Deus, aquilo que você tem aprendido, em prática, você será como um homem que firmou a sua casa na rocha. Sua vida, sua casa será construída na rocha. Quando vier o vento, quando vier as enchentes, quando vier as tempestades, ela não vai desabar, porque ela estará firme na rocha. Um cristão que tem uma fé fundamentada na palavra de Deus, ele é inabalável. Pode passar por tribulação, pode passar por tristeza, sim, porque temos aflições nesse mundo, mas passamos pelas provações e permanecemos de pé. Agora, aquele cristão que ouve a palavra, mas assim, ouve por ouvir, deixa entrar por aqui, sair por aqui, que não coloca em prática a palavra, ele é como um homem que olha no espelho, vê a sua imagem, quando ele vira as costas, ele já se esqueceu daquilo que ele viu, já não lembra nem mais. E essa pessoa, a casa dela é fundamentada, a vida espiritual dela é como uma casa fundamentada na areia. Quando vier o vento, quando vier a primeira tempestade, vai desabar, quando vier a enchente, tudo vai ruir, ela não vai permanecer de pé. Tudo que você tem ouvido eu falar até agora, se você colocar em prática, você vai ver resultado, mas para isso precisa de que você se permita, se entregue ao Senhor, sabe? Manifeste a vida de Cristo, e só tem um jeito de você manifestar a vida de Cristo, é você procurando ter uma vida de intimidade com Ele, que te preencha de tal forma que isso transborde dentro de você, que essa paz que excede a todo entendimento, ela inunde a sua vida, transborde de você e alcance as pessoas que estão dentro do teu lar, a sua família, e você vai ver essa transformação você vai ver essa mudança através desse seu posicionamento. Então, assim, se posicione nisso, leve isso muito a sério. Se você, ao observar para a sua conduta, você tem olhado e pensado, não, eu tenho agido de forma imprudente, eu não tenho sido prudente, porque eu tenho falado tanto de Deus, eu tenho pregado tanto de Deus, insistido com pessoas da minha casa, da minha família, olha, você vai para o inferno, você precisa ir, mas o meu procedimento está sendo totalmente ao contrário daquilo que eu estou falando. Eu não tenho sido sábio, eu estou tentando ganhar essa pessoa, fazer com que a paz reine dentro do meu lar, na força do meu braço. Busque colocar em prática essas palavras, comece agora a agir de maneira diferente, comece a agir agora com sabedoria, buscar essa paz que excede a todo entendimento, que ela vai transbordar de você e alcançar a sua casa. Mas não seja aquelas pessoas que falam, Senhor, 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 mas na hora de agir, age de maneira completamente diferente. E não se preocupe, no tempo certo Deus vai alcançar, assim como Ele alcançou a sua vida, Ele vai alcançar a sua família. Um testemunho está sendo gerado, uma experiência essa pessoa tem vivido, e ela vai descobrir que fora dos caminhos do Senhor, que longe de Jesus, não vale a pena. Mas lembre-se, quem vai convencê-la disso é o Espírito Santo de Deus. Até lá, você vai buscando, intercedendo e cuidando de fazer com que a sua casa, no seu lar, seja um altar de adoração ao Senhor, onde a paz que excede a todo entendimento reine dentro do teu lar. Não deixe que o inimigo venha se aproveitar das suas fragilidades e muitas vezes da sua falta de sabedoria
e fazer estardalhaço, fazer gritaria, fazer confusão, cirandar dentro da tua casa. Não deixa, não deixa. Você tem autoridade. O nome de Jesus é poderoso. Você é embaixador. Embaixador é aquele representante de um reino, de uma pátria. Você é embaixador. Mas para você exercer a autoridade de embaixador, você precisa viver os princípios da palavra de Deus, tendo essa vida de sinceridade, essa vida de comunhão verdadeira com o Senhor. Então, você vai usar a autoridade dentro do teu lar e colocar Satanás para correr, usando de sabedoria. Não é só expulsando, sai daqui Satanás, e agindo de forma completamente contrária à palavra de Deus. Não, não. Tenha esse compromisso de ter essa vida de intimidade com Deus, essa vida de sinceridade com Deus, de produzir fruto, do Espírito produzir fruto através da sua vida, que a sua família vai observar a mudança na sua vida e será alcançada. E aí Satanás vai perder terreno e a sua casa será um lar de paz. Amém, amados? Que o Senhor possa falar mais profundamente nos seus corações. Fique com Deus e até o próximo vídeo.